É importante examinar o que esse termo aqui representa. Olha só, quando nós resolvemos esse conjunto de equações juntamente com as equações de vínculo, nós encontramos os Qs como função do tempo, ou seja, determinamos o movimento do sistema mecânico, mas de quebra determinamos os multiplicadores de Lagrange. Que significado tem esses multiplicadores? Que informação esses multiplicadores de Lagrange dão sobre o sistema mecânico? A resposta a essa pergunta é simples, se nós lembrarmos do seguinte: quando nós estávamos deduzindo as equações de Lagrange a partir do princípio de D'Alembert, nós chegamos a esse sistema de equações aqui, ó. Vamos voltar ao nosso problema aqui do sistema sujeito a vínculos holônomos. Nós podemos fazer o seguinte exercício de imaginação. Suponhamos que o sistema seja considerado sem vínculos, mas que sejam aplicadas exatamente as forças necessárias para fazer valer os vínculos. Então nós podemos imaginar que o sistema não está sujeito a vínculo de espécie alguma, mas estão sendo aplicadas exatamente as forças necessárias para fazer valer esses vínculos. Ora, o movimento do sistema será exatamente o mesmo, de um ponto de vista ou de outro. Então, suponha que essa força QK, que atua sobre o sistema, tenha uma parte proveniente de um potencial generalizado, que é o que vai ser incluído aqui no Lagrangiano, potencial generalizado das forças aplicadas, e mais forças de vínculo, que em geral não provém de nenhum potencial generalizado. Então nós escreveríamos esse QK assim, ó, menos, mais, isso aqui é a parte das forças ativas ou aplicadas, e isso aqui são as forças, a versão generalizada das forças de vínculo. Se nós substituirmos isto aqui, nós vamos ficar exatamente com equações assim, ó. ddt, da derivada da Lagrangiana em relação a Q ponto K, menos d ronde L, d ronde QK, igual a Q' K, onde L é T menos U. Agora olhe para esse conjunto de equações e olhe para isto aqui. Se nós imaginarmos, né, que o sistema não está sujeito a vínculos, mas são aplicadas forças de tal modo que esses vínculos sejam obedecidos, então as equações de movimento do sistema seriam essas aqui, onde esses Q' seriam as forças de vínculo necessárias para garantir que essas equações aqui sejam satisfeitas durante todo o movimento. Por outro lado, quando nós tratamos o sistema sujeito a esses vínculos, por esse método do multiplicador de Lagrange, chegamos a esse conjunto de equações. Ora, o movimento dado por essas equações tem que ser o mesmo dado por esse aqui. Em outras palavras, essas quantidades que aparecem no segundo membro das equações de Lagrange são as forças generalizadas de vínculo necessárias para garantir que essas condições prevaleçam durante todo o movimento. Em outras palavras, os multiplicadores de Lagrange vão dar informações sobre as forças de vínculo que agem sobre o sistema. Se nós só estivermos interessados em determinar um movimento, nós devemos fazer todo o esforço possível para eliminar os multiplicadores de Lagrange das equações, de modo a ficar só com equações para as coordenadas que descrevem o movimento do sistema. Mas, às vezes, há interesse em determinar as forças de vínculo.